Uma boa noite a todos. Boa noite. Quero dizer a todos que é muito bom estar de volta a essa casa. Fiquei alguns dias afastado, eu e minha casa, isolados, mas com a graça de Deus e a oração dessa igreja, nós podemos estar aqui para louvar ao nome do nosso Deus maravilhoso, poderoso, que sustenta as nossas vidas e que cuida mesmo a gente não imaginando as formas. Eu louvo a Ele pela oportunidade, pela vida, pelo sustento e por poder estar aqui com os irmãos mais uma vez para cantarmos, adorarmos ao grande nome do nosso Deus. Quero compartilhar um texto com os irmãos. Tantos os que estão aqui conosco na igreja, quanto os que estão em casa nos ouvindo. Estávamos ontem no devocional da noite com as crianças e a Minéia lia esse texto e as palavras, elas ardiam no meu coração. Salmo número 33, um salmo conhecido de todos. E eu quero ler só do versículo 13 em diante. Onde diz assim: O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu ouvi esse texto ontem, não por ter temido pela minha vida nesses dias. Eu fiquei bem, irmãos. Um pouco feio, mais feio do que eu sou, mas nada de comprometimento muito sério. Mas o que me ardia o coração é pensar que nós podemos estar com medo. E o medo produz um tormento nos nossos corações que afasta a nossa alma da confiança do nosso Deus. E esse texto vem dizer assim, que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, que tem os olhos sobre, cobrindo, olhando, cuidando, observando e conduzindo aqueles que tem. Nós estamos sobre a rocha que é Jesus. Essa rocha que foi dado um nome sobre todo nome e que não há um outro nome pelo qual podemos ser salvos, a não ser esse Jesus maravilhoso, que nos resgatou da morte através do seu sacrifício. E hoje podemos juntos ouvir da sua palavra, cantar louvores ao seu nome, exultar em comunidade, em comunhão, mas não devemos ter medo, porque as nossas vidas não estão nas nossas forças. As nossas vidas não dependem do que somos e do que fizemos. As nossas vidas estão na mão do Deus Altíssimo. Ele controla. É por isso que eu conclamo essa igreja a não ter medo. Não ter medo. Não ter medo de pregar a palavra. Não ter medo de testemunhar. Não ter medo de estar louvando ao nome do Senhor. Nós precisamos, aqui, em comunhão, em unidade,
louvar o nosso Deus. Mas também nós precisamos ser sal e luz para fora dessas portas. Que Deus possa nos abençoar essa noite. O milagre da vida e da confiança que Ele nos dá possa revestir os nossos corações e a Sua palavra possa proteger as nossas mentes, entendendo de quem somos e por quem fomos comprados. Vamos orar? Santo e misericordioso Deus, eu te louvo porque o Senhor fez todas as coisas. O Senhor sustenta todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas. E hoje aqui estamos clamando pela Sua misericórdia e perdão. Necessitamos do Teu perdão. Necessitamos da Tua graça, derramada para nós através de Jesus. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, fortaleça as nossas almas, transforme as nossas vidas, Deus, e nos impulse a sermos ativos, operosos praticantes da Tua palavra, firmados na Tua Escritura, palavra do Senhor, e sejamos fiéis, buscando sempre fazer a vontade de Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Que a bênção também do Senhor esteja sobre aqueles que nos ouvem pela live. Que Deus esteja abençoando também cada uma de suas vidas, em nome de Jesus. Vamos declarar nesse momento que Ele é santo. Ele ressurgiu,
Ele é o meu Jesus, Ele é o meu Salvador. Amém? Meu Jesus. Salvador, outro igual não há.
Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem comigo andar não andará nas trevas. Amém? Totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Vou convidar nossa irmã Joana para nos conduzir a Deus em oração. Querido Deus, meu Pai, muito obrigada porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que nos guarda, Pai. E como a gente cantou agora, a gente não consegue nem imaginar todo o preço do nosso pecado na cruz, Pai. A gente pode ter uma ideia, Deus, que é o amor do teu Filho Jesus, Pai. Quero te pedir, Deus, que o Senhor esteja quebrantando e humilhando o nosso coração, Pai. Para que a gente possa ter um coração arrependido, Senhor. Para que a gente entenda cada dia mais o significado da tua cruz, Pai. Quero te pedir, Deus, que o Senhor aqueça o nosso coração nesse culto, Pai. E que o Senhor receba essa adoração, esse louvor, Pai. E que a palavra que vai ser ministrada daqui a pouco, Pai, que venha de Ti, Deus. Que a gente possa sair edificados daqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer descante a nossa oração. Pense o que você precisa entregar na tua vida ao Senhor. Você pode estar fazendo nesse momento. Tudo que há em mim
Amados, hoje nós temos a presença do seminarista Naamã junto conosco. Enfim, ele conseguiu chegar, né? Depois de um susto da última vez. Se ele quiser contar, ele conta depois. O pastor Maurício, então, está atendendo a igreja de Pato Branco nesse domingo. E nós estamos, então, aqui, pela graça de Deus, mais uma vez. Como de costume, quero convidar a igreja para quem tiver algum pedido de oração, fique em pé. Os pedidos estão colocados no livro, estão colocados no grupo do WhatsApp da igreja. Eu quero dizer que a confiança de ter um povo intercedendo é bálsamo para quem necessita. É algo refrigerador. Vem como refrigério do próprio Deus, a confiança de ter uma igreja orando por você. Dou isso por testemunho. Porque quando eu lembrava que a minha igreja estava orando por mim, me animava mais e mais. E faça isso. Se tem algum nome que está aqui, manda uma mensagem, diga, a igreja está orando por você. Tem um povo de Deus que está orando incessantemente diante de Deus pela sua vida. Isso é refrigério para a alma. Então, eu aconselho que faça isso. Manda a mensagem, a igreja está orando por você. E vamos orar nesse momento. Pai Deus, obrigado por esses louvores. Deus, obrigado pela unidade que temos, pelo compromisso de juntos orarmos e intercedermos diante do Senhor pelas vidas que estão nesse livro e nos demais pedidos da igreja. Queremos pedir que o Senhor esteja atendendo, Pai, olhando, cuidando, restaurando a saúde, Deus, ajudando nos problemas familiares, financeiros, de trabalho, Deus, negócios, tudo que está disposto diante do Senhor. Clamamos para que seja feita a Tua vontade. E o Senhor atenda de acordo com os Teus desígnios, com os Teus planos para as nossas vidas. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a Tua igreja, e que o Senhor abençoe esse povo que tem pedido oração, clamado por suas vidas diante do Senhor, com a Tua paz e a Tua misericórdia. Ó Deus, dá-nos a Tua graça de conhecermos cada vez mais a Jesus, de estarmos cada vez mais na Tua presença e de sempre aprendermos do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vou lá para o Naamã. Irmãos, boa noite. Boa noite. Primeiramente quero agradecer a todos que estiveram orando, por mim, em decorrência do acidente que aconteceu. Eu agradeço muito. E Deus tem confortado nossos corações, tem nos abençoado, e eu não tenho dúvidas que isso é a resposta de orações. E por isso eu agradeço muito mesmo a cada um de vocês, especialmente o Marlos, que teve. Falo isso em nome de toda a minha família, que esteve lá junto, os jovens que foram me visitar também, foi muito especial. Vamos orar uma vez mais? Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja cativando nossas atenções, iluminando nossos entendimentos e ajudando-nos a compreender a Tua palavra neste momento, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei sobre você na sua época de estudante, mas eu sempre fui aquele aluno que preferia 1000 vezes fazer um trabalho do que fazer uma prova. Eu sei que existem pessoas que preferem o inverso, mas a maioria das pessoas que eu conheço também são assim, preferem 1000 vezes fazer um trabalho que prova. Porque, veja, prova
Tem sempre aquele desconforto, né? Você não sabe o que vai cair na prova. Aí depois que faz a prova, tem o nervosismo pós-prova. E eu não sei como é na tua turma, mas sempre tem aquele grupinho que reúne pós-prova, comentando, 2 era B. E aí isso aí já errei também, já vi que foi mal, e já não gosta. Bom, o fato é que, por mais difícil que provas e testes sejam, eles são necessários em nossas vidas. Em todas as esferas da nossa vida. Para você conseguir uma carteira, é necessário você fazer provas. Para você entrar numa universidade, é necessário você fazer provas e testes. E até mesmo uma vaga de emprego, uma entrevista de emprego é uma espécie de prova para te qualificar, ver se você é apto para aquela vaga. Portanto, testes, eles são importantes. E não é diferente com a nossa fé. Por vezes, a nossa fé ela precisa ser testada para ela amadurecer e para ela crescer. Esses nossos conhecimentos e habilidades, eles são testados em algum momento da vida para que nós venhamos conseguir novos horizontes, para que nós venhamos chegar a novos lugares. Da mesma forma, a nossa fé, por vezes, ela precisa ser testada para que ela venha amadurecer. E por isso, desta noite, nós falaremos justamente sobre como Deus amadurece a nossa fé. Através de 3 testes. 3 testes duros e difíceis, mas necessários. Para nós falarmos sobre isso, sobre como Deus amadurece a nossa fé, eu te peço que abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Estaremos lendo até o verso 28. Mateus capítulo 15, verso 21. Nos diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhora, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Essa história é muitas vezes considerada um constrangimento preocupante. Porque, veja, uma simples leitura do texto parece nos apresentar uma mulher estrangeira, sincera, que se aproxima até Jesus buscando um milagre. No início, aparentemente, Jesus ignora essa mulher. Depois, ele demonstra uma atitude de aparente racismo e insensibilidade pelo sofrimento dela, já que ele insulta ela em público. E ele finalmente, sim, ele cura a filha dessa mulher, mas só depois de ela demonstrar uma disposição de ser humilhada publicamente. Uma leitura simplória desse texto também já rendeu bons erros teológicos. Há aqueles que afirmam, usando este texto, que a natureza humana de Jesus era uma natureza pecaminosa, como a minha e como a tua. Porque veja como Jesus tratou essa mulher. Somente um pecador faria isso, certo? Não, é óbvio que não. Mas então, o que este texto tem a nos ensinar? Bom, Jesus aqui nos ensina como Deus
amadurece a nossa fé. E para nós compreendermos essa história, é indispensável que nós entendamos alguns elementos fundamentais, tanto do Evangelho de Mateus, quanto da cultura judaica. Primeiramente, é importante você lembrar que Mateus, o escritor deste Evangelho, ele escreveu este Evangelho tendo como alvo primário os judeus. Ou seja, os primeiros que leram essa história e este Evangelho foram os judeus. E por isso, nessa história há elementos que tratam diretamente de problemas dos judeus da época deles, como o preconceito com os gentios e com as mulheres. Em segundo lugar, você precisa lembrar que Mateus, o escritor desse Evangelho, ele era um discípulo de Jesus. E, portanto, ele estava aqui, exatamente no momento em que acontece esse episódio. E por isso ele relata detalhes que Marcos não relata, como, por exemplo, a presença dos discípulos neste episódio. Em terceiro e último lugar, é fundamental que você compreenda o que havia acabado de acontecer antes desse episódio entrar em cena. Se você observar comigo, no capítulo 14, no verso 34, Mateus nos informa que Jesus ele estava na terra de Genezaré. Era nessa terra onde havia o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e Jesus, uns minutos antes, havia acabado de provar a sua divindade para os discípulos. Se você observar o relato do verso 22 até o 33, nós vemos Jesus, em um momento espetacular do seu ministério, acalmando a tempestade e os ventos e andando por sobre as águas. E não apenas isso, ele também faz Pedro andar por sobre as águas. Mas Pedro ele duvida. E ele é chamado por Jesus, no verso 31, como um homem de pequena fé. O capítulo 15 começa nos informando que vieram de Jerusalém alguns fariseus e alguns escribas. E eu quero que você preste atenção no detalhe deste texto. A viagem dos escribas e dos fariseus de Jerusalém até Genezaré consistia em aproximadamente 185 quilômetros. Significa que estes homens fizeram todo este percurso a pé ou a cavalo ou a jumento para fazerem apenas uma coisa: questionar Jesus, tentar pegar Jesus em algum erro. Isso demonstra a completa incredulidade deles e a total falta de fé deles. Portanto, irmãos, é neste contexto onde de um lado nós temos os discípulos com pouca fé e de um outro lado os fariseus e os escribas sem fé nenhuma, que Jesus ele encontra uma mulher gentia, cheia de fé. E é isso que o verso 21 começa a nos informar. Olhem comigo, no verso 21 nos afirma: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Veja, é a primeira vez no ministério de Jesus que nós vemos Jesus saindo de Israel e se dirigindo para uma localidade que não fazia parte do território de Israel, para a região fenícia, onde estava a cidade de Tiro e de Sidom. E note, até agora, se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, até agora, você encontrará um padrão no ministério de Jesus. São trazidos até ele pessoas doentes, pessoas carentes, e ele se compadece dessas pessoas e ele cura essas pessoas. E era a este padrão que os discípulos dele estavam acostumados a ver. Mas este padrão está prestes a ser mudado. Veja, irmãos, Jesus saindo da terra de Israel, indo para fora, certamente não era um local onde ele encontraria alguém com uma fé genuína. Certo? Não. O verso 22 nos informa contra as expectativas de todos. Uma mulher gentia que se aproximou de Jesus com intenso clamor de socorro e profunda fé. Olha comigo no verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O clamor dessa mulher
é notável. E certamente surpreende os discípulos com a sua declaração. Primeiro, ela chega desesperada diante de Jesus e ela chama Jesus como filho de Davi. Este é um título que é usado por Jesus apenas 2 vezes em todo o seu ministério. Essa mulher e o mendigo perto de Jericó chamam Jesus como filho de Davi, o que demonstra que essa mulher tinha um conhecimento da religião judaica, mas mais do que isso. Ela acreditava que aquele com quem ela estava falando era o Messias tão aguardado por Israel, era o próprio Deus. E veja que o sofrimento dessa mulher não era o sofrimento dela, mas era a sua filha que estava endemoniada. Mas ela não chega para Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Não, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim. O que demonstra que o sofrimento que a sua filha estava sofrendo era o sofrimento dela também. Por isso ela, desesperada, ela busca por compaixão e misericórdia do Senhor. E veja, a filha dela estava com um problema realmente grave. Ela nos informa que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Irmãos, a possessão demoníaca é algo real e que pode acontecer com todos aqueles que não estão protegidos pelo Senhor, com todos aqueles que não têm o Espírito Santo habitando neles. A Bíblia descreve que existem espíritos malignos que foram expulsos do paraíso e eles lutam e fazem o máximo que eles podem para afastar as pessoas do relacionamento com Deus. E a Bíblia nos mostra 3 níveis de possessão. O primeiro deles é pessoas que são atormentadas, que sofrem algum estado de angústia por estes espíritos. O segundo são pessoas que são tentadas e induzidas a pecar. E o terceiro, e o mais grave, é quando esses espíritos se apossam dessas pessoas a ponto de deixar elas doentes. E se você lê os evangelhos, você como leitor sabe que inúmeras vezes, após Jesus expulsar o demônio de alguma pessoa, aquela pessoa ficava sã. E este caso mais grave era o caso da filha dessa mulher. A palavra que é usada aqui como horrivelmente significa doença. A palavra grega é doença, o que significa que a filha dessa mulher estava possessa por um demônio de tal forma que ela estava doente. Ela estava doente. Mas veja, ela chega desesperada diante de Jesus e diante de um clamor tão intenso, diante de um clamor tão sincero, o que nós poderíamos esperar era Jesus voltando-se com compaixão e ajudando ela. Mas não. Jesus decide aplicar o primeiro teste para amadurecer a fé dessa mulher. O silêncio. Olha comigo no verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O primeiro teste aplicado por Jesus para amadurecer a fé dessa mulher foi o silêncio. Veja, irmãos, a fé é algo que Deus gera e produz em nós, mas ela precisa ser amadurecida ao longo de toda a nossa vida. Ela precisa ser trabalhada para ser aumentada. E Deus usa inúmeros meios para fazer isso, e um dos meios é o seu silêncio. E veja, o silêncio é um dos remédios mais amargos que Deus usa para amadurecer a nossa fé. Você sabe por que o silêncio é um dos remédios mais amargos que Deus usa para amadurecer a nossa fé? Porque Ele multiplica as dúvidas dentro de nós. Igual agora, no silêncio proposital de aproximadamente 20 segundos, talvez gerou algumas dúvidas em você. O que aconteceu? Será que esqueceu o sermão? Está nervoso? Aconteceu alguma coisa? Quando nós questionamos a Deus diante dos sofrimentos,
nós pedimos coisas a Deus e Deus fica em silêncio, isso multiplica dúvidas dentro de nós. O que aconteceu? Por quê? Mas sabe, o silêncio de Deus é necessário para amadurecer a nossa fé. Por duas razões. O primeiro deles é para a sua glória. Deus precisa ser glorificado através de nós, através de todas as situações, mesmo as mais inusitadas, das quais Ele não nos responde. E a segunda razão é para que a nossa fé seja amadurecida. Sabe, você conhece criança mimada? Criança que recebe tudo que ela pede, que pede para o pai e o pai dá. Aí se não dá, faz um barraco, chora e tal. Criança mimada. Se Deus respondesse todas as minhas e as tuas orações, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos que nós passamos, se todos os nossos porquês tivessem respostas, nós seríamos filhos mimados. Por isso, por vezes, Deus precisa ficar em silêncio, para que a minha e a tua fé seja amadurecida. Agora, os discípulos não entenderam o que era um teste. Eles acharam que Jesus estava ignorando aquela mulher. E por isso eles reagem agora ainda no verso 23, de uma forma completamente arrogante. Olhe comigo, a segunda parte do verso 23. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede, pois vem clamando atrás de nós. A atitude dos discípulos de completa indiferença para com a mulher, incompreensão, é de completa indiferença e incompreensão do que Jesus estava fazendo. Eles pedem para que Jesus a repudie. Essa é a palavra que eles usam como despede. Essa palavra pode ser literalmente traduzida como repudie. Senhor, ignore, manda ela embora. Mas veja, Jesus, mestre como era, genial como ele era, ele aproveita essa oportunidade também para discipular os discípulos. Nós precisamos lembrar que a atitude dos discípulos aqui, de completa arrogância para com essa mulher, está completamente coerente com a forma com o que a maioria deles pensava. Sabe, infelizmente as mulheres, na época de Jesus, haviam perdido toda a dignidade feminina que Deus concedeu a elas. Longe de qualquer discurso feminista ou machista, a Bíblia coloca as mulheres num papel fundamental na família, de forma que podemos ver muitas mulheres sendo fundamentais na história da redenção. Os livros de Ruth e Esther, juntamente com a história da profetisa Débora, Raabe, Jael, mulher de Heber, todas essas são ótimos exemplos de como as mulheres foram fundamentais na história da redenção. Mas agora, entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, ocorreu uma deterioração na sociedade judaica, a ponto que as mulheres perderam todo o valor que elas tinham. Isso pode ser comprovado por alguns escritos de alguns intelectuais da época de Jesus, como de um chamado Ben Siraque. Olha o que ele escreveu sobre as mulheres, abre aspas: se você não gosta de uma mulher, não confie nela, fecha aspas. Esse outro escrito dele, abre aspas: as mulheres são responsáveis pela entrada do pecado no mundo e o despeito delas é insuportável, fecha aspas. Pasmem vocês, mas a maioria destes conceitos mundanos sobre as mulheres estavam interiorizados nos discípulos de Cristo. Sabe, nós podemos ver o susto que eles levam quando eles veem Jesus em João capítulo 4 conversando com uma mulher. E por isso agora, a aproximação dessa mulher ao grupo de Jesus e seus discípulos consegue uma oportunidade única de Jesus trabalhar este preconceito errado no coração de seus discípulos. E é isso que ele passa a fazer. Veja, irmão, aqui eu quero que vocês reflitam sobre algo. É fácil nós apontarmos o dedo para os discípulos de Cristo e pensarmos: nossa, mas como assim? Como eles pensavam nisso sobre as mulheres? Sabe? Como eles tinham este conceito completamente mundano, cultural no coração deles? Mas veja, irmãos, o que a atitude dos discípulos aqui nos mostra
o perigo do que um pensamento regido pela cultura mundana pode fazer. Sabe, nós podemos ver o mesmo acontecendo nos dias de hoje, quando inúmeras igrejas, infelizmente até no Brasil já, não vê nenhum problema em casar pessoas do mesmo sexo. Muitos jovens hoje também não veem nenhum problema em ter relações sexuais antes do casamento, tudo é tudo normal. Isso demonstra exatamente o que estava acontecendo com os discípulos, quando conceitos mundanos e culturais entram sorrateiramente dentro de nós. Isso se torna normal. Isso se torna algo normal. Sabe, muitos cristãos hoje não veem problema no mau testemunho que dão diante da sociedade. Lá em casa quebra o pau mesmo, o vizinho vê a briga, mas é assim mesmo, todo mundo briga, né? Toda família tem seus problemas. Não, conceitos culturais, mundanos, que começam a entrar sorrateiramente dentro de nós e passam a se tornar normal. Jesus mostra para eles, para os seus discípulos, que a fé, ela não está limitada a gênero ou a nacionalidade de uma pessoa. Ele não está limitado a nenhuma dessas coisas. Mas veja, enquanto os discípulos achavam que Jesus não estava se importando nem um pouco com essa mulher, Jesus decide aplicar o segundo teste para amadurecer a fé dela. Se o primeiro for o silêncio, agora ele aplica o teste do confronto. Olhe comigo no verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Após passar pelo teste do silêncio, agora Jesus aplica o segundo teste, o confronto. Confronto porque o que ele estava falando era verdade. Jesus, como profeta, ele não viera para todas as nações. Como profeta, Jesus veio exclusivamente para os judeus. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram nele, de forma que o seu ministério, restrito a 3 anos e meio, fora apenas para os judeus, pela sua limitação humana. E essa mulher, ela chega diante de Jesus com um argumento profético: Jesus, filho de Davi. E Jesus responde com um argumento profético: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas também é verdade que, como Salvador, como Redentor, Jesus veio para todos. E por isso é um teste. E através deste segundo teste, Jesus está tornando a fé desta mulher mais forte. Jesus está confrontando ela com a verdade. Irmãos, o confronto com a verdade é o segundo e duro teste que Deus aplica em mim e você, por vezes, para amadurecer a minha e a tua fé. Sabe, a verdade das Escrituras nos mostra que nós não somos os melhores e nem que nós estamos com a razão o tempo todo. E este teste, por vezes, é aplicado em nós, em várias esferas da vida, como na família. Eu recordo que no início da minha conversão, com uns 12, 13 anos, este teste foi bastante aplicado a mim, porque eu sempre fui muito irado. E eu tenho um irmão, só alguns de vocês conhecem, meu irmão é justamente o oposto de mim. Poço de água tranquila, sempre calmo. E nós brigava feio. E aí, né, ele vinha no braço sempre, mas eu sempre pegava em pedra, madeira, o negócio sempre era mais pra frente. Mas ele tá bem, tá vivo, né? E veja que eu lembro que quando nós brigávamos, a voz do Espírito Santo falava: está errado. Está errado. A verdade de que você precisa pedir perdão para outras pessoas quando você erra é uma verdade amarga, mas é necessária para que a nossa fé amadureça. Mas é necessária para que nós venhamos crescer. Sabe, este confronto com a verdade é frequentemente aplicado em nossa família. Você como pai, por vezes, ou mãe, é confrontado com essa verdade. A Bíblia nos exorta a não instigar a ira de nossos filhos. Da mesma forma, se você tem irmão, se você
com os próprios pais, lidar com a superioridade, respeitá-los de forma que, mesmo nós não entendendo por vezes a decisão deles, nós temos que se submeter aos nossos superiores. No trabalho, ou na escola, na faculdade, quando os nossos superiores tomam decisões que nós não entendemos, até mesmo na política, nosso dever é submeter, ser confrontado com a verdade, na submissão que as Escrituras nos apresentam. Este é o teste que Jesus estava aplicando a essa mulher, confrontando ela com a verdade. E o que nós poderíamos esperar dela agora? 2 duros testes. Primeiro o silêncio, depois o confronto. Ela poderia desistir, não é? Mas ela não deixa Jesus falando sozinho e vai embora. Não. A reação dela é surpreendente. Olhe comigo no verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. A mulher é aprovada no segundo teste também. Em vez de desistir, questionar, reclamar, ou buscar alguma explicação diante das palavras e diante da ação de silêncio de Jesus, não, ela vem e o adora. Ela vem e o adora. Irmãos, a adoração, ela não é apenas um momento que nós temos no culto. Sem dúvidas, este momento é importante, faz parte, mas não é. A adoração, ela é um estilo de vida. É um estilo de vida. Todos nós fomos criados para adorar, e nós estamos constantemente desejando algo para adorar. Você lembra qual que era o desejo dos fariseus no capítulo anterior? Era pegar Jesus em algum erro. E eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa. Andar 185 quilômetros a pé ou a jumento para fazer apenas uma coisa: pegar Jesus em algum erro. Mas essa mulher, ela também está disposta e desejando algo: adorar o Senhor. Mesmo diante de 2 duros testes, ela adora o Senhor. E sabe, eu e você estamos constantemente desejando algo também. Mas nós precisamos sondar os nossos corações, identificar se o nosso desejo é de adoração ao Senhor. Sabe, se você já assistiu o filme Piratas do Caribe, você pode lembrar que o capitão Jack Sparrow, ele tem uma bússola. Mas a bússola dele está sempre estragada. Ela nunca aponta para o norte, mas ela sempre está apontando para a direção dos mais profundos desejos dele. E por isso, frequentemente coloca ele em algumas emboscadas. Da mesma forma, o meu e teu coração também tem uma espécie de bússola que deveria estar apontando sempre para o norte, que é Deus. Mas por vezes essa bússola está desajustada, como estava dos fariseus e dos escribas, completamente desajustada. Estavam querendo pegar Jesus em algum erro, como estava dos discípulos, que mesmo vendo Jesus fazer um milagre, acalmar as tempestades, eles tiveram pequena fé. Mas a bússola do coração dessa mulher estava ajustada. Diante de 2 duros testes, ela adora. Como está a minha e a tua bússola do meu e do teu coração? Sabe, se ela estiver ajustada, mesmo diante de circunstâncias as mais inusitadas possíveis, nós iremos adorar o Senhor, como fizera essa mulher. Mas agora, se não bastasse estes 2 dos testes, do silêncio e do confronto, Jesus ainda aplica um terceiro e último, eu diria o mais duro teste. Agora, no verso 26, Jesus aplica o teste da realidade. Da realidade. Olhe comigo no verso 26. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Jesus apresenta a essa mulher a dura realidade de quem ela é. E aos olhos dos judeus, de quem ela é aos olhos dos judeus, e verbaliza dessa forma aquilo que estava no coração dos discípulos. A figura que Jesus usa também é bastante dura.
Sabe, os cachorros, eles só eram menos piores que os porcos para os judeus. Mas Jesus alivia um pouco a metáfora, né? Usando a figura do diminutivo cachorrinhos, que não se refere aos cachorros selvagens que andavam na rua, mas sim a pequenos cachorros domésticos. Mas a figura, mesmo assim, ainda é dura. A figura ainda é dura. Jesus está mostrando para essa mulher, esclarecendo que, como um profeta, ele havia vindo apenas para os judeus e que os gentios, eles não tinham o mesmo direito que os judeus. E não tinham mesmo, porque até este momento Jesus ainda não havia morrido. E por isso, como Salvador, a salvação ainda estava restrita apenas a Israel. A salvação só foi aberta para todos os povos após Jesus ressuscitar. E por isso Jesus está confrontando ela com a realidade. Até este momento que ele está falando é totalmente verdade. Ele havia vindo apenas para os judeus e os gentios eram vistos como pequenos cachorrinhos por eles e eles não tinham o direito de participar das mesmas bênçãos de salvação que os judeus. Mas o que impressiona é que essa mulher sabia quem ela era e quem era Jesus. E a sua resposta no verso 27 deixa isso claro. Olhe comigo no verso 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela sabia quem ela era. De como uma gentia, ela não era digna de receber um milagre, já que Jesus, como profeta, havia vindo apenas para os judeus. Mas ela também sabia que aquele com quem ela estava falando era o próprio Deus. E por isso, sendo o próprio Deus, ele poderia conceder uma migalha para ela. Ele poderia conceder, nem que fosse uma pequena parte daquilo que os judeus estavam desfrutando. Ela sabia que com quem ela estava falando era o Deus bondoso, o Deus amoroso, o Deus gracioso, misericordioso, que poderia oferecer a ela um milagre. Irmãos, isso é louvável. Ela foi aprovada nos 3 testes. E por isso agora, como todo teste, após o teste tem uma recompensa, não é? Depois de um duro vestibular, se você passar, você entra na universidade, depois do nervosismo, da prova teórica e prática, você consegue a carteira. Essa mulher agora, ela passou nos 3 testes. E agora ela teria sua recompensa. E ela vem pedindo migalhas, mas o que ela recebe é muito mais. Olha comigo no verso 28. Então, Jesus lhe disse à mulher: grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Irmãos, essa mulher, ela vem até Jesus apenas buscando um milagre. Jesus aplica 3 duros testes a elas e aí ela pede uma migalha. Mas por ela ter passado, Jesus dá a ela muito mais. Primeiro, agora, a fé dela é exaltada na frente dos discípulos. Lembra os discípulos que tinham um coração preconceituoso para as mulheres, gentios, mulheres? Agora essa mulher é exaltada na frente dos discípulos. E mais, o seu exemplo notável agora é registrado e permanece por séculos. Os séculos registrados nas Escrituras permanece até os dias de hoje. E ainda mais importante que eu diria, a sua filha é imediatamente, naquele exato momento, a sua filha é curada. É curada. Veja, irmãos, Deus por vezes irá aplicar estes testes em nós, porque eles são necessários. Mas sabe que mesmo diante da realidade, da dura realidade como é aplicada essa mulher, nós podemos saber que se nós somos aprovados nestes testes, nós receberemos a recompensa. E é difícil. Isso não é fácil. E talvez diante de algum desses testes que talvez você possa estar passando, você possa estar se pedindo por uma razão. Você vai, mas de onde eu posso tirar forças para conseguir passar nesses testes? A resposta é Jesus Cristo.
Sabe por quê? Porque Jesus foi o homem que passou por estes 3 testes, muito mais duros do que eu e você poderíamos enfrentar. E ele foi aprovado. Lembra do terror do Getsemane? Onde Jesus estava suando sangue. Quando ele estava lá, trouxe 3 discípulos, eles dormiram, deixaram ele sozinho num dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele ora por 3 vezes: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não tem absolutamente nenhuma resposta. Deus fica em silêncio. Você lembra na cruz? Ele já está prestes a morrer. Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sofrendo a ira de Deus pelos meus e pelos teus pecados. Sabe qual a resposta que ele tem? Nenhuma. Total silêncio de Deus. É por isso que eu e você, quando nós estamos passando por dificuldades que são muito inferiores àquelas que Jesus passou na cruz, nós podemos nos voltar para Ele e achar conforto. Sabe, por vezes Deus terá que confrontar a nossa fé com um confronto que soa muitas vezes como um aparente insulto, como foi com essa mulher. Mas Jesus foi quem sofreu um verdadeiro insulto. Diante de verdades gritantes, como Ele era o próprio Deus, poderia acabar com todos aqueles que estavam zombando dele. Não. Ele sofre absolutamente tudo em silêncio. Ele é confrontado. Da mesma forma, a realidade de que Ele era o próprio Deus, a realidade de que Ele poderia fazer qualquer coisa, mas Ele não fez. Mas Ele se submeteu a estes testes para uma causa superior, para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso à vida eterna. Portanto, irmãos, como o escritor dos Hebreus afirma, em Hebreus capítulo 4, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. É por causa de Cristo que nós podemos nos voltar e passar por estes 3 testes e ter a nossa fé amadurecida. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, quando formos confrontados com essas 3 verdades, a enfrentarmos com coragem o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua Palavra e por ela nos mostrar o caminho que devemos seguir. E nós te louvamos por o Senhor produzir a fé em nós, da mesma forma que o Senhor usa os Teus meios para amadurecê-la. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e ajude-nos a, quando esses testes serem aplicados em nós, que nós venhamos ser aprovados neles, como essa mulher fez, como essa mulher foi. Ajude-nos, Senhor, porque sabemos que sozinhos não conseguiremos, mas com Cristo ao nosso lado, todas as coisas são possíveis. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Então, uma boa noite a todos. Está encerrado o nosso culto. Deus abençoe a semana e que a palavra possa aumentar a nossa fé. Deus abençoe.